Boa noite, queridos. Graça e paz. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Aquela pergunta que sempre faço. Qual é mesmo? Estou vendo que vocês deram graças a Deus mesmo. Deus seja louvado. Amém, queridos? Isso é muito importante. Senhor Espírito Santo, estamos aqui para pensar a sua palavra e nós te pedimos que abra os olhos da nossa compreensão e que a gente possa compreender a rima dessa palavra, a profundidade desse texto e que a gente possa compreender no aspecto espiritual. E que nossas vidas possam ser, nessa noite, mudada, que milagres possam acontecer, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, e será amanhã e eternamente. E que o seu nome seja glorificado para todos sempre. Amém, queridos. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 9. Eu vou ler com vocês e a gente vai pensar esse versículo aqui, tá bom? Eu sempre fico olhando aqui o monitor, mas eu quero profetizar que ele vai vir para cá. Amém? Bem aqui, olha, onde, próximo desse relógio aqui, né? Segundo o diretor de música, Renan Azaf, ele falou que faz muita falta esse monitor aqui. Então, quando houver essas modificações, nós cremos que aquela mídia vai lá para aquele espaço que já está pronto. Aí vai vir Deus vai abençoar um pouco a mais de dinheiro e vai comprar um monitor e colocar aqui para a gente. Vocês creem? Pronto, é isso. Deixa eu ler para vocês. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali, olhe só, irmãos, cegos, mancos e paralíticos. Olha, uma multidão de enfermos esperando um movimento das águas. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus ouviu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar, uma vez que esse milagre aconteceu no sábado. Amém? Queridos, esse texto é um texto que a gente precisa ficar orando em espírito e pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos faça compreender
historicamente, porque aqui é uma história, é uma narrativa, mas que a gente possa compreender também no aspecto espiritual, isso aqui, amém? Espiritual, então nas duas esferas, né? Está valendo. Então coloque o versículo 6 para a gente pensar. O versículo 6. Vamos pensar esse versículo 6. Eu vou pegar essa parte aqui, a parte B, amém? Você gostaria de ser curado? Vou pegar essa parte aqui. Então, essa pergunta, em outras palavras, Jesus estava falando assim: você gostaria de mudar de vida? Fica claro assim? Fica melhor assim? Sim? Vocês creem que Jesus está fazendo essa pergunta para você? Você crê? Por isso que eu falei, aqui é uma narrativa histórica, mas você tem que estar atento também à narrativa espiritual, entender isso espiritualmente, porque Deus não é espírito, não é espírito, é um corpo espiritual. Jesus, depois da ressurreição, ele passava uma parede para o outro lado, porque agora ele estava com seu corpo glorificado. A gente não pode, porque nós somos matéria, a gente não tem como passar dessa parede para o outro lado. Então Jesus está perguntando para mim, para você, para nós: você gostaria de mudar de vida? Quem é que faz essa pergunta? Quem é Jesus? Porque ali o texto diz que tinha uma multidão. Então ele cita algumas patologias, cegos, coxos, surdos, mudos, mas depois fala uma multidão. Jesus estava ali. E nem esse paralítico colocou os olhos em Jesus. Quando Jesus perguntou: você quer ser curado? Ele não olhou para Jesus. Ele olhou para quem? Para o método. Qual era o método? Um anjo do Senhor vinha, movia as águas, e o primeiro que entrasse seria o quê? Curado. Ele olhou para o quê? Para o método. Olhou para o ritual. Isso parece muito com a gente. E quando eu falo a gente, não estou falando só esse auditório, estou falando do povo de Deus, que tira os olhos de Jesus e olha para, sabe, os rituais, quando deveríamos estar olhando para Jesus. E às vezes a gente não tem escuta, às vezes a gente escuta a nossa emoção. Me faço entender? Sim? A voz da nossa emoção, a voz do nosso intelecto, do nosso sentimento, da nossa vontade. E muitas vezes a gente fala que é Deus que está falando com a gente, quando na verdade não é. É a nossa consciência que está falando. É um Deus imaginário que está na mente, sabe? Eu digo isso porque muitas vezes as pessoas falam: Deus falou comigo, e vai colocar em prática aquilo que Ele diz que Deus mandou falar, e no final nada dá certo. Se não deu certo, então não foi Deus que falou. Porque quando Deus fala, dá certo. O texto mostra aqui. Amém, queridos? Então a pergunta é: quem é esse Deus? Quem é esse Jesus que está perguntando para mim, para você, se nós queremos mudar de vida? Quem é Ele? Ele está... Eu não coloquei aqui os versículos, mas me veio à mente aqui 3 passagens. Eu posso mostrar para vocês quem é esse homem que estava ali e ninguém percebeu que ele estava ali. Ninguém percebeu. Vamos começar por Evangelho de João, versículo 1
2 e 3. Pode ser rápido, gente, para a gente ver se terminamos esse culto até 9h30. Pode ser, pessoal? Amém? Tem um homem habilidoso ali nessa mídia para voar para cá. É primeira, eu falei, não é 1 João, é o Evangelho de João, capítulo. Deixa eu aqui retificar. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Esse que perguntou para esse homem aqui: você quer mudar de vida? Você quer ser curado? Esse aqui, ó. No princípio, aquele que é a palavra, já é, aqui é a eternidade. Me faço ouvir? Vocês estão me entendendo? Esse homem que estava aqui, ó, e a multidão não percebeu. Esse homem que perguntou: quer ser curado? Você quer mudar de vida? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. O princípio, a eternidade. A palavra estava com Deus. E a palavra era quem? Deus. Esse homem aqui. Posso ouvir um amém? 2. Versículo 2. É o 2 e o 3. Ele existia no princípio com Deus. 3. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Esse homem que está aqui perguntando: você quer ser curado? Esse aqui que pela palavra criou tudo. Esse Deus aqui é aquele que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, parte A. Veja, esse homem aqui é o que está em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, parte A. No princípio, Deus criou os céus e... Evangelho de João 1:1. No princípio, ele era o verbo. Estão entendendo? O 2. E a terra era sem forma e vazia. Está vendo aqui? Ele foi dando forma. Pelo poder do quê? Da paz. O mesmo que está perguntando: você quer mudar de vida? Você quer ser curado? Está entendendo, pessoal? Olhe, Colossenses 1, versículo 15 a 19. Aí eu vou pensar só 2 versículos aqui, versículo 6 e versículo 7. Amém? Colossenses 1, 15 a 19. Olha aqui. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas. O Deus de Gênesis 1 e 2. E a terra era sem forma. Olha aqui Jesus. Olha Jesus aqui no tanque de Betesda, perguntando. Olha Jesus aí do teu lado, lhe perguntando: quer mudar de vida? Mas a gente não tem escuta. Porque esse culto tem que ser espiritual. O nosso coração tem que estar conectado com o Espírito Santo de Deus. O pastor que veio aqui, como chama, sábado e domingo, o tema que foi, que eu não sei, não é congresso, como chama? Conferência. Eu gostei muito da colocação. As pessoas vêm aqui, mas não estão aqui. Aqui só está o corpo. A alma está presa às circunstâncias lá fora. Eu digo porque é espiritual. Isso aqui tem que ser espiritual.
Se você não estiver conectado com a palavra, com aquilo que Deus está falando através da palavra, porque eu sou apenas o instrumento. O mais importante aqui é a palavra. Amém? É a palavra. Você tem que estar conectado aqui com isso aqui. Então, isso aqui, ó, Ele criou todas as coisas, ó, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver. O material e o imaterial, as estrelas, as constelações, as Via Lácteas, como os tronos, os reinos, os governantes e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. O versículo 17, né? Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. João 1:1. No princípio era e o verbo estava com Deus, e o verbo era. Está falando de quem? Jesus. 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. E o 19, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse tudo o que existe, no mundo físico e no mundo espiritual. Tudo foi criado por ele e chama-se de plenitude. Plenitude. Ele criou tudo. É esse homem que está aqui conversando com esse outro aqui, sabe? E tem pessoas que sofrem tanto que começa a pensar: para mim não tem jeito. Não é assim? Ou eu estou exagerando? Não tem mais jeito. Acabou. Ele estava 38 anos ali, mas Jesus estava perguntando para ele: você quer ser curado? E eu quero aqui profetizar que Jesus, Ele está perguntando para você se você ainda quer mudança. Ele está perguntando: você ainda quer mudança? Então tira os olhos do método. Sabe, no texto é o tanque de Betesda, a água se movimentando. Tira os olhos dos rituais. Não faça como esse homem. Ele está diante do Deus Criador dos céus e da terra, mas os olhos dele estão no tanque de Betesda. Ai, Senhor, não tem ninguém que me leve quando a água é agitada. Olha para Jesus. Ora para que Ele abra os teus ouvidos espirituais. Ora de verdade: Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Senhor, abre os meus ouvidos espirituais para que eu possa ouvir com clareza, porque o Senhor tem falado comigo, mas parece que a cera dos meus ouvidos tem me impedido de te ouvir com clareza. Irmãos, Deus tem falado, mas a gente não tem escutado. Aí o versículo 7, o homem reclama. Versículo 7 de João 5 agora, tá? Voltei para o texto, amém? Jesus, ele reclama: eu não tenho ninguém. Versículo 7, que nós já lemos aqui, amém? Ó, não tenho ninguém que me coloque lá dentro, está vendo? Isso é uma reclamação. Meu Deus, quer mudar de vida? Eu não tenho ninguém. Não tenho ninguém. Mas quem está perguntando é o Deus do Evangelho de João capítulo 1. É o Deus de Gênesis 1:2. É o Deus de Colossenses 1:15-19. Que por Ele, né, todas as coisas, toda a plenitude do que é visível, do que é invisível, né, subsiste por conta da palavra dEle. Tudo é sustentado pela palavra dEle. Ele muda a sua vida numa palavra. Você crê? Uma palavra. Agora, eu não sei aqui nesse auditório quem é a pessoa hoje que Deus vai falar. É hoje. Hoje é o dia da mudança. Eu não sei, irmãos.
irmãos? Eu não sei. Eu só sei que Ele pode fazer. Eu só sei o que o texto está falando. Que Ele fala conosco. Que Ele se importa conosco. Eu só sei o que o texto está falando, que Ele está aqui. Ele está aqui. Agora a gente precisa ter um olhar espiritual para enxergar isso pela fé, pelos olhos da fé. Não andamos por vistas. Amém? Não é por vista. Nós olhamos pelos olhos da fé e pela visão do invisível. E a gente tem que acreditar pela fé. Então, queridos, então esse homem fica olhando para o tanque está ali, para as águas, ele fica olhando para as pessoas, mas não olha para Jesus. Assim somos nós, e vamos ser maduros com relação a essa verdade. Estamos diante de uma situação. Em quem é que nós pensamos? Em Jesus? Vamos ser verdadeiro. Ou pensamos nas pessoas? Quem é que pode me ajudar agora? Quem é que pode me emprestar um dinheiro? Quem é que pode me emprestar alguma coisa para resolver isso momentaneamente? É assim ou não é assim? Não estou falando que 100% age assim. Eu estou falando que a maioria age assim. Vocês estão entendendo? Porque às vezes, irmãos, a gente acha que só vamos melhorar se aparecer alguém, uma pessoa. Nós pensamos isso. Às vezes a gente acha que só vai melhorar se aparecer uma chance. Nós estamos olhando com os olhos físicos, com os olhos materiais. Para que tudo possa dar certo, tem que aparecer uma chance. Eu só preciso de uma chance. O versículo 7 fala isso. Mas você vê que Jesus estava ali, como se ele estivesse falando: eu sou a solução que você está procurando. Por isso que ele pergunta: você quer ser curado? Você fala: eu sou a resposta para você. Ele está ali. Eu sou a solução que você está procurando. Não é o tanque de Betesda, não é o movimento das águas, é pela autoridade que há no seu nome, é pela autoridade que há na sua palavra, a palavra que trouxe à existência as coisas que não existiam. E tudo que existe é sustentado pela autoridade da sua palavra. É uma palavra. Basta uma palavra. Aí o versículo 8 e 9. Bote aqui, por gentileza. Versículo 8 e 9. Jesus lhe disse: levante-se. Olha aqui. Haja luz. E houve luz. Haja separação das águas e do espaço. E foi acontecendo. Água gere peixes. Ar gere pássaros. Terra gere ervas. E as coisas foram acontecendo. Levanta-te. É uma palavra. A gente só tem que falar: Senhor, eu só preciso de uma palavra. Eu creio. Eu só preciso de uma palavra. Sabe? Uma palavra. Vocês viram um vídeo que o pastor Jesus compartilhou sobre um pastor que estava pregando? Que ele perdeu o seu Isaac. Eu não sei quantos anos tinha o Isaac dele. Eu só sei que minha filha tem 32 anos com autismo e faz 32 anos que a gente entregou essa menina para Deus. Eu e a minha esposa entregamos a Vitória para Deus. Fizemos uma oração, ainda quando ela era pequena, e nós entregamos para o Senhor. Quer levar? Cá está. A minha esposa estaria, ela lembra disso, sentada no sofá à noite chorando. Aqui está a Vitória, Senhor. A medicina não tem resposta. O Senhor quer levar?
ela é a nossa primogênita. Pode levar, mas Deus não levou. E é através dela, sabe, Deus tem trabalhado na minha vida e tem trabalhado na vida da minha esposa. Eu, minha esposa e a Vitória nos tornamos um cordão de 3 dobras que não quebra. Isso chama-se milagre. Milagre. Cada um tem o seu Isaac, cada um tem suas lágrimas, cada um tem o seu sofrimento. Para cada um, Deus tem uma história. Estamos firmes. Quinta-feira passada, eu estava tão cansado que eu cheguei aqui e falei: vou voltar, vou dormir. Eu vou voltar para casa. Fala para a Andréia, fala para o pastor Nissuzi, que eu vou voltar para casa e vou dormir. E cheguei em casa, orei pela minha esposa, pela minha filha, meu filho, deitei e só acordei de manhã. A minha esposa da mesma forma. Mas isso não é ausência de Deus, é um propósito. Mas eu e ela, todas as noites, ela está ali, você pode conversar em off, todas as noites. Ninguém dorme lá em casa sem primeiro orar, em pé, seja na sala, seja na cozinha, seja no quarto. Tudo tem que ser desligado e a gente vai orar. E nós profetizamos: Senhor, basta uma palavra. Uma palavra, ela será curada. Uma palavra. Aí eu gostei de uma palavra desse pastor que está nesse vídeo, você deve assistir. Está na liderança, né, pessoal? Esse vídeo que o pastor Jesus colocou. É no grupo da liderança, né? Aquilo me impactou. Uma pergunta. É como se ele estava ali imaginando assim, Deus conversando com Abraão: me dá o teu filho. E Abraão: tá, esperei 25 anos pelo meu filho. O senhor quer? Quero. Tá aqui. Ele faz uma pergunta de retórica: Abraão, eu quero que você me responda: quem é maior? Esse que eu te dei ou eu que o fiz? Quem é maior? O seu filho ou eu? Então quem é maior lá em casa? A Vitória ou Deus Criador dos céus e da terra? Ele. Então ele está no controle. Ele está no controle. Por isso que Jesus diz: levanta-te. É isso, com isso que a gente tem que se apegar. Uma palavra, Senhor. É você ficar em espírito, Senhor. Uma palavra. É orar sem cessar. Amém? Uma palavra, Senhor. Se hoje foi meu dia, Senhor, vai acontecer comigo o que aconteceu com esse homem há 38 anos, com sua vida paralisada, focando rituais, focando métodos. Jesus não faz ritual, irmãos. Ele simplesmente fala: levanta-te. Palavra. A palavra que criou os céus e que criou a terra e que criou você. E que me criou. Ele é a palavra que faz o milagre acontecer. Ele é a palavra do milagre. Então, quando Jesus fala, tudo muda. Tudo, absolutamente tudo muda. Ele levanta uma pessoa
Ele fortalece uma pessoa, Ele liberta e transforma uma pessoa, como libertou e transformou esse jovem que deu um belo testemunho aqui. E quer saber de uma coisa? Ele ainda faz hoje. Ele faz hoje. Ele pode te levantar e dizer: eu tenho vida para você. Renan, vem para cá. Amém? Quem é que vai cantar? Stephanie? Stephanie. É a Simone? Só está faltando vocês duas aqui. Renanzinho já está aqui. Né? Tem uma música que toca no coração da gente aí? Vamos ficar de pé? Você crê que Jesus está aí do seu lado? Comece a orar. Jesus, eu não quero ser como aquela multidão, que o Deus Criador estava ali e ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Estava todo mundo de olho em rituais. Então, Jesus, abre meus olhos espirituais. Jesus, abre os meus ouvidos, porque eu quero ver, porque eu quero ouvir. Jesus, uma palavra.